O personagem principal examina um moreno chamada Croft que está sentada calmamente no sofá, avaliando suas roupas e aparência, raciocinando consigo mesma que não pode deixar de concordar que ele é bonito, seu rosto e olhos têm um olhar tão confiante. No final, o personagem principal admite para si mesma que o moreno sentado à sua frente é definitivamente bonito. Mas a garota não passou despercebida por muito tempo e logo o jovem chamou sua atenção. Ele estava claramente perplexo com o fato de ter sido perturbado, mas a visitante inesperada se apressa em se apresentar, Riviera Blanche. Agora Croft pode olhar para a garota, apreciar a roupa habilidosa de Riviera, as joias caras que indicam claramente que ela pertence a uma família nobre, claro, sua beleza, cabelos dourados, olhos azuis e figura refinada. Mas, para dizer o mínimo, Blanche não está muito feliz com esse encontro, sobrecarregada por preocupações que lhe prometem a morte. Ela está contida e congelada, olhando para seu interlocutor com quase horror, tendo esquecido as boas maneiras. O destino não foi gentil com o príncipe Croft. Ele foi exilado pelo imperador anterior quando tinha 7 anos e foi forçado a viver na fronteira oriental de um mundo sem lei. Mas, quando o imperador anterior morreu, o príncipe Croft teve um aliado, o Duque de Blanche, que ajudou o príncipe a retornar. No entanto, havia uma intenção maliciosa nisso. O Duque Blanche queria se aproximar do trono tornando-se sogro do novo imperador ao casar sua filha Riviera. Portanto, entendemos que o encontro de Riviera e Croft, que chegou ao Blanche uma semana antes da coroação com o objetivo de ensinar boas maneiras, não foi nada acidental, mas arranjado. Mas tudo não saiu como o Duque Blanche esperava. Seus planos foram frustrados, e como resultado, a sorte virou contra ele e ele foi morto pelo jovem rei. O príncipe que subiu ao trono tornou-se um governante cruel, trazendo morte a todos que se interpuseram em seu caminho para alcançar seu objetivo. Croft matou com um único propósito, estar perto do personagem principal, e ele não se importava com o custo que isso teria. O personagem principal fica perplexo com o fato de o autor da história ter decidido ir pela completa destruição dos impérios e caos do enredo apenas para que os personagens ficassem juntos. Aprendemos que, há uma semana, após acordar, a garota descobriu que havia despertado em uma história curta que havia lido não muito tempo atrás. Ela analisou a situação e o ambiente, a saber, a cama de penas macia, a decoração cara do quarto, os servos que a acordaram com o tratamento de nada menos que uma senhora, e a realização começou a surgir em sua mente. Ela assumiu o lugar do personagem principal, Riviera Blanche, que, de acordo com o enredo, deveria se tornar vítima do tirano cruel Croft. Isso não pode deixá-la indiferente. A garota certamente percebe a situação desesperadora e perigosa em que se encontra, porque, em um futuro próximo, Croft se tornará um tirano que sujeitará não o personagem do romance a severas provações, mas a ela mesma. Neste ponto, vemos Croft chegando à casa do Duque Blanche para passar um tempo lá, trabalhando em suas boas maneiras antes de seguir para o Palácio Imperial. Agora, podemos nos aprofundar nesta história. A personagem principal da história se chama Riviera Blanche, e ela é a única filha do Duque que planejou ganhar poder através de seus jogos no jogo político pelo legado do trono. Entendemos que, apesar desse status, beleza e riqueza, ela ainda é apenas uma vítima nas mãos erradas. E agora, a personagem principal que se encontra neste mundo fictício está claramente morrendo de medo por dentro, pois sabe que nada de bom a espera no futuro, apenas tormento do rei tirano e morte. Croft, olhando para a garota tremendo de medo, só suspira. Ele entende por que a filha de Blanche foi enviada, ele precisa aprender boas maneiras antes de visitar o palácio. Pensando nisso, o príncipe, que logo se tornará rei, permite-se sentar de forma mais casual e colocar os pés sobre a mesa na presença da dama. Além disso, ele decide iniciar a conversa com arrogância, revelando o fato curioso de que a filha de um duque seria sua professora de etiqueta, uma decisão claramente inesperada para ele. Riviera, como se não percebesse a zombaria nas entonações e o comportamento indigno de um nobre, se inclina e promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o jovem imperador aprenda boas maneiras. O príncipe olha para a garota ainda mais atentamente, claramente impressionado com o fato de que, apesar do medo, ela se comporta elegantemente diante dele. Mas ele não está encantado e decide assustar tanto a filha do duque que ela não suportará e fugirá. Parece que ele tem um plano, mas em voz alta ele apenas fala perfeitamente, o que deixa a garota perplexa. Esta palavra soa muito dura. O jovem não pede, ele exige que ela o ensine. Neste momento, Blanche vê o ardente brilho da determinação nos olhos dele, que diz mais do que uma frase curta, contém um aviso de que o fracasso promete sua morte.
Mas nossa personagem principal não é uma pessoa tímida, então, reunindo coragem, decide começar elaborando um cronograma. Mas o jovem imperador certamente não é atraído por conversas sobre isso. Ele assume uma expressão entediada, cobre a boca quando boceja e coloca os pés de forma mais confortável na elegante e cara mesa. A personagem principal tenta conter o desejo de gritar por causa da injustiça. Ela não entende por que isso está acontecendo agora. Além disso, ela tenta entender, será que realmente ninguém ao redor dele já falou sobre boas maneiras e o fato de que você não deve colocar os pés na mesa, por exemplo? Será que realmente era o medo da morte pelas mãos dele que forçava todos a permanecerem em silêncio? Mas, neste momento, nossa jovem heroína aceita seu destino, aceita as regras do jogo. Já que ela precisa ensiná-lo, ela fará isso. Ela não sabe se ele é louco ou apenas cruel, mas é óbvio que agora ela está em uma realidade diferente no lugar de Riviera Blanche, o que significa que ela fará o que deve fazer. Assim, no final, a personagem principal simplesmente decide deixar tudo seguir seu curso e permitir-se existir no mundo imaginário do Nola. Aconteça o que acontecer, e no momento seguinte vemos que a elegante dama dá um belo passo, balança e derruba as pernas de Croft da mesa com um golpe de seu sapato, como uma jogadora de futebol profissional, sem tirar o doce sorriso do rosto. Oh, o jovem monarca claramente não esperava tal reviravolta de alguém que, um minuto atrás, tinha medo até de olhar para ele. O efeito produzido nele é claramente visível em seu rosto, mas vemos que, com o golpe, a garota o fez sentar em uma posição mais apropriada e, após ajustar sua saia, ela retoma a mesma posição que ocupava antes, como se nada tivesse acontecido. O pobre protagonista claramente perdeu toda a sua autossatisfação e olha em choque para a garota que sorri docemente para ele. Tentando lidar com suas emoções, Croft faz uma pergunta retórica sobre a garota tê-lo atingido, ao que Riviera responde com um sorriso que o imperador não deve colocar os pés na mesa. Parece que o jovem começou a recuperar os sentidos, e recuperando mais confiança na voz, faz uma pergunta provocativa sobre o que tal declaração poderia significar, que a duquesa o considera indigno do novo título. Mas a garota não cai na armadilha e, evitando responder, diz que se seus métodos não agradarem ao futuro imperador, eles podem escolher outro, mais digno e adequado para ele. De repente, a personagem principal é atingida pelo pensamento inspirador de que, se decepcionar o imperador com sua maneira de abordá-lo no processo, então ela será abandonada, um novo professor será escolhido, o monarca deixará a propriedade e ela poderá sobreviver. Parece que tal plano traz uma alegria incrível a Riviera. Ela está toda radiante e quase feliz, porque a esperança surge no horizonte e ela está pronta para cumprir seu plano, permitindo-se até rir de alegria. Mas Croft fica perplexo com o súbito surto de emoções da duquesa e declara categoricamente que não concorda com tal proposta, jogando um não que tira toda a alegria da garota, como o ar de um balão. Blanche não entende por que ele não quer desistir dela e escolher outro professor. Croft sorri arrogantemente diante da perplexidade dos outros e declara que não quer ver outros professores, mas quer ver como ela vai se sair nesse papel. Há uma pausa longa, na qual o futuro imperador claramente aproveita o efeito que suas palavras produziram, e a duquesa tenta se recompor. A garota claramente deixa para si mesma a chance de que o imperador possa mudar de ideia, então ela o alerta de que o tempo é curto e até as habilidades mais básicas exigirão muito esforço, pois tem um trabalho difícil pela frente e os métodos serão rigorosos. Ao contrário da dama, Croft está cheio de interesse e responde que, embora seja improvável que ele seja o ideal de obediência, eles precisam construir um entendimento mútuo. Mas a pessoa que deveria ensinar boas maneiras, com um doce sorriso como o melhor dos doces, faz um insulto direto ao descendente real, chamando de bastardo e dizendo que, se Croft perceber que é considerado como tal, ele precisa se esforçar e mudar a opinião dos outros sobre si mesmo. Parece que, para o futuro imperador, isso é comparável a um golpe no estômago, mas ele definitivamente não vai desistir nesta confrontação. A estratégia escolhida por Blanche tem o efeito oposto, parece que a pessoa real está ficando cada vez mais interessada nela, mas decide dar um aviso. Olhando para a loira com um olhar pesado que certamente congelaria a água na garrafa, ele quase afirma diretamente que se pode pagar pelas palavras com a cabeça, culpando que, apesar de seu alto status, para ele, a vida dela vale nem mais nem menos do que qualquer outra neste castelo. Mas a personagem principal descarta essa questão como uma piada, observando que claramente não gostou dela, ao que a morena apenas diz que está brincando sobre o mal-entendido que surgiu. Então é a vez de Blanche brincar, que também pergunta como os súditos reagiriam ao imperador que mata pessoas à torto e à direito. Não há resposta. Croft salta e, em um salto, cobre a distância entre eles,
pulando sobre a mesa. O jovem chega mais perto, invadindo o espaço pessoal ao colocar a palma da mão perto da cabeça dela e, então, completamente sem cerimônia, agarra o queixo dela. Só então, olhando confiantemente de cima para baixo, revela que descobrirão no futuro se ele é tão cruel quanto pensam. Não há lágrimas, nem um olhar assustado em resposta. A garota o golpeia no estômago, não com palavras, mas com um pequeno, porém pesado, punho. O futuro imperador, evidentemente perplexo, perde o segundo golpe com o mesmo punho, mas já no rosto. Este acerta direto no maxilar. Enquanto o monarca tenta se recuperar do que aconteceu, ouve a voz melódica, porém confiante, da garota, que educadamente informa que ele não deve tocar o corpo de uma mulher. Neste ponto, Riviera relata que a lição de boas-vindas terminou e agora pede permissão para se retirar. Croft está certamente impressionado, com um hematoma no rosto, e a chama em choque, aparentemente incapaz de manter a compostura como um verdadeiro nobre deveria. Mas a personagem principal aproveita o momento e sai da sala de estar com segurança, fechando a porta atrás de si e pressionando as costas contra ela, recuperando o fôlego. Agora a garota pode sucumbir ao pânico, percebendo que pode estar em perigo pelo truque que acabou de se permitir. Ela claramente se culpa e se repreende por ousar bater em alguém que se tornará um tirano em um futuro próximo. Além disso, a personagem principal sente uma excitação selvagem por como suas fronteiras pessoais foram violadas de maneira tão abrupta e ousada no momento em que se aproximaram dela e agarraram seu queixo sem cerimônia. Descobrimos que o futuro imperador teve dificuldades porque a pessoa que está no corpo da duquesa fazia aulas de boxe no mundo real, o que significa que ela pode se defender. Sentada já no chão, a loira estava à beira das lágrimas, temendo que tentassem detê-la. Um pouco depois, a empregada presta atenção em sua mão e pergunta o que aconteceu. A mão direita está machucada, e a serva mostra interesse nisso, mas a personagem principal apenas minimiza, é apenas um hematoma comum. Na cabeça dela, a criada imagina e completa a situação com base em rumores sobre a crueldade de Croft. Ela decide que ele mordeu sua senhora como um cachorro, enquanto a personagem principal percebe que o corpo da princesa, embora belo, é bastante frágil. A criada continua a imaginar em sua cabeça as coisas terríveis que Croft pode fazer, enquanto sua suposta senhora se pergunta apenas se pode vencer em um confronto direto com o futuro imperador. O que Croft realmente preparou, descobriremos no próximo capítulo, mas entendemos com certeza que ele está impressionado. Croft aparece diante de nós cercado por muitos livros, que estuda cuidadosamente tentando não perder de vista os detalhes, embora não muito cuidadosamente porque está distraído pelos pensamentos da princesa toda vez que chega ao meio da linha. E a questão toda é que quanto mais ele tenta analisar a situação, mais estranha parece. O futuro imperador acredita que, desde o primeiro momento em que a princesa apareceu, ele desvendou a verdade de seus motivos e percebeu que certamente estava planejado concluir uma aliança entre eles em um futuro próximo. Ele não pode deixar de admitir que a garota, filha do Duque Blanche, é incrivelmente bonita e, em geral, ele próprio planejava se casar em um futuro próximo e honestamente admite que gostaria de evitar aulas de etiqueta. Mas então algo acontece que só causa perplexidade. Parece que o jovem não consegue desvendar os motivos da filha do Duque, e isso o atormenta. Seu comportamento não se encaixa com o estado geral das coisas. De repente, alguém chama o futuro imperador, forçando-o a desistir relutantemente de tentar entender o comportamento alheio e virar a cabeça. Os homens que aparecem praticamente invadem o escritório fazem a pergunta que os preocupa: é verdade que Croft bateu na princesa? Aqui o homem acena discordando das acusações. Conhecemos os homens a serviço do futuro imperador, Mick, um homem musculoso que parece ameaçador, mas não é por dentro, e que não está pronto para acreditar que seu mestre seria capaz de levantar a mão contra uma mulher. Outro homem, Blake, é um homem loiro acinzentado que parece mais reservado e que agora diz em um tom melancólico que soube da notícia sobre a princesa em um duelo recente. Falar sobre a princesa claramente faz Croft sofrer moralmente. Ele pensa demais nela e rudemente a ordena que cale a boca e pare. Mas Melik simplesmente não consegue se calar. Ele considera seu dever expressar o fato de que não acredita que seu mestre tenha confirmado esse fato e se alegra não sem prazer que seus sentimentos não falharam neste ponto. Blake decide perguntar por que os rumores começaram. Croft responde casualmente que ele foi o que foi assassinado e reclama que pode se meter em problemas se mais atenção for dada a tais rumores. Blake esclarece adicionalmente se seu mestre se comportou normalmente com a senhora, e ele confirma esse fato, o que claramente tranquiliza os servos.
Mas Croft não perde um momento sem reclamar do fato de ter recebido uma observação sobre a inviolabilidade do corpo feminino, que não pode ser tocado. Tal reclamação claramente teve um efeito estupefaciente nos servos. Um deles congelou, olhando para ele, e no momento seguinte, Malik o chama de lixo por esse comportamento, enquanto os outros tentam não rir alto e superar o choque imaginando a situação de forma um tanto íntima. Malik expressa sua decepção com o mestre, ao que Croft tenta se justificar gritando que nem tudo era como parecia. Ele continua tentando se explicar para assegurar que foi mal entendido, mas dois dos homens restantes apenas riem dele, percebendo que o jovem cavalheiro está à beira de um colapso. Blake, no entanto, decide interessar-se seriamente pelo que aconteceu, e ele recebe uma resposta de Croft de que nada de especial aconteceu. Em geral, eles apenas tiveram uma pequena discussão. Enquanto um momento surge em sua cabeça em que ele mostrou inicialmente agressão direta e foi o primeiro a se aproximar, abrindo as mãos e dando origem às ações retaliatórias que se seguiram. Blake, cuidadosamente, mas sem rir, chama a atenção do Moreno para o fato de que é melhor melhorar as relações, porque não precisam de um conflito com o Duque. Agora seria mais fácil pedir desculpas pelo comportamento deles e acalmar as coisas, mas o futuro tirano não consegue conter um brilhante acesso de indignação e declara o vergonhoso fato de que foi a princesa quem o escondeu. Mas Blake pede para esclarecer o que foi feito para merecer isso. Croft, claramente não querendo recontar o que aconteceu, limita-se à declaração de que a garota estava assustada e nada parecido foi feito de sua parte, e então ele declara que o que aconteceu com ele valeu a pena, o que significa que ele não se arrepende de nada. Mas enquanto Blake tenta explicar que as mulheres devem ser tratadas de forma diferente, com gentileza e, em geral, é necessário reconsiderar a atitude, especialmente em relação à princesa, Croft assegura que está tentando. Em seguida, Croft recebe a notícia de que o príncipe Pedalos já está a caminho e pede para não informar Blanche sobre isso até ele próprio ir ao palácio. Chegou a hora de um novo conhecimento, Príncipe Pylos, tio de Croft e irmão mais novo do imperador anterior. O homem que está pronto para fazer qualquer coisa pelo poder e pelo trono. As circunstâncias eram tais que o príncipe herdeiro morreu de doença pouco depois da morte do imperador, a razão não estava clara, e agora a classe nobre estava dividida em dois lados, apoiando Pedalos ou Croft. Ao mesmo tempo, podemos acrescentar que a posição de Croft não teria sido tão confiante se não fosse pelo fato que havia sido revelado sobre o grande duque. Tudo começou com rumores, mas no final, Pylos ele próprio admitiu que foi ele quem matou o príncipe herdeiro e não recusou o trono. Croft entende que agora mais do que nunca precisa ser cuidadoso, pois ele mesmo nunca esteve no palácio e não sabe o que esperar de seu tio nesse confronto pelo poder. Blake não dá ao futuro imperador a oportunidade de mergulhar mais fundo em seus pensamentos. Ele observa que ele terá que pedir desculpas à princesa e explicar o motivo de tal comportamento falando sobre a diferença de culturas. Ao que a morena declara irritada, declara que é vítima de uma surra, não de uma garota batendo nele, mas, assim como nas duas vezes anteriores, Blake não leva essa reclamação a sério, mas declara que não nota nenhum ferimento nele, mas a mão de outra pessoa ficou machucada. Ele precisa pedir desculpas, é claro. Croft está insatisfeito com esse conselho, mas ele não é tolo e entende que, por mais que gostaria, deve pedir desculpas. Logo, nosso personagem principal se encontra no salão principal. O Moreno claramente está reunindo coragem, o pedido de desculpas não é dado facilmente. A loira está um pouco animada com o confronto deles e o fato de que eles têm que passar algum tempo juntos. Ela faz uma tentativa de se dirigir a ele, aparentemente sorrindo, mas ao mesmo tempo, ela sente excitação e leve pânico. É difícil ler qualquer coisa no rosto da pessoa real. Os jovens ocupam seus lugares um em frente ao outro em uma grande mesa repleta de vários petiscos. Parece que ambos não estão muito prontos para se olharem nos olhos depois do que aconteceu recentemente. A garota lamenta que cometeu um erro ao bater no príncipe. Seus olhos azuis finalmente desviam a atenção de seu próprio prato para o jovem, e naquele momento, ela ouve as palavras "me perdoe". Ela claramente não esperava ouvir isso do futuro imperador e, portanto, apenas pestaneja suas longas pestanas, tentando entender se ouviu direito. Croft continua, parecendo ter se controlado completamente como o Blake ensinou. Ele pede perdão por seu comportamento, culpa o fato de que seus costumes podem diferir e, o mais importante, pede compreensão de sua parte. O personagem principal tenta rapidamente entender sobre o que o homem está falando, mas não consegue entender por que foi ela quem o atingiu. Humildemente baixando a cabeça, Blanche diz que não entende sobre o que ele está falando e que não há nada pelo que se desculpar com ela.
Croft fica animado, percebendo que não havia com o que se preocupar porque Riviera não planejava envolver seu pai no assunto, mas sugeriu em voz alta iniciar a refeição, entradas, pratos principais, aperitivos, vinho. Tudo está de acordo na casa de uma família nobre da mais alta qualidade e melhor preparação. O chefe claramente exagerou. Agora podemos novamente apreciar o quão bonito é o futuro imperador. Com um garfo em suas mãos, ele parece tão atraente quanto montando um cavalo ou sentado em um trono. A loira, esquecendo-se da comida, fala sobre a estranheza do fato de que à mesa, o futuro tirano se comporta surpreendentemente de maneira tolerável e arrumada, exceto pela quantidade de comida que Croft devorou na velocidade mais rápida. Por outro lado, a garota entende que não deve se importar com o apetite de outra pessoa e que esses podem ser costumes e resquícios de um estado estrangeiro. Depois de se alimentar e observar atentamente o comportamento das outras pessoas à mesa, a garota decide que pode terminar a refeição e limpa os lábios com um guardanapo. Em seguida, ela chama a atenção de outra pessoa e pergunta se seu interlocutor sabe dançar e se é treinado em tal arte. Croft tenta se lembrar, mas não se sentindo exatamente desconfortável. Ele responde que não foi ensinado isso antes, na tentativa de não parecer incompetente em algo. O jovem de cabelos escuros acrescenta que sabe dançar com espadas, algo feito no campo de batalha. Embora a princesa lhe preste pouca atenção, parece que ela está se perguntando quão difícil será aprender a dançar e se ele será capaz de lidar com isso. Mas a compreensão de que o futuro tirano provavelmente cometerá muitos erros de repente diverte Blanche. Ela pensa que está a uma chance de ensinar e encontrar falhas nele quantas vezes possível. Croft tenta chamar sua atenção, mas a garota declara resolutamente que eles devem começar hoje, quanto mais cedo, melhor. E o jovem alega que definitivamente não o ouviram. A garota ignora seu resmungo, mas tenta falar com mais confiança, lançando argumentos de que é muito importante para o futuro imperador dominar a arte da dança para não se tornar motivo de zombaria, pois eventos sociais, bailes e encontros com convidados estrangeiros o aguardam. O personagem principal leu o romance até o fim e sabe que no futuro, o imperador não terá problemas com dança, e definitivamente não se tornará motivo de zombaria. Pelo contrário, muitas mulheres não perderão a oportunidade de atrair sua atenção. Mesmo depois de Rivière se tornar imperatriz, o número daqueles que desejam fazê-lo não diminuirá, e os pais continuarão a enviar suas filhas ao palácio em busca da atenção do imperador. Lillian, a personagem principal por quem Croft se apaixonou profundamente, estará entre aquelas damas que estavam indo para o palácio. A heroína desta história lembra que Lillian e Croft tiveram um momento maravilhoso quando dançaram sob a lua. Sob o olhar atônito da morena, a garota decide que ele definitivamente precisa aprender a dançar, isso é importante e será útil no futuro. Croft está tentando entender o que está acontecendo com a garota que está absorta em seus pensamentos, mas ela percebe que parece que tudo se trata de dançar. Portanto, ele concorda repentinamente, não vendo uma forte resistência interna, e diz que está pronto para aprender a dançar sob sua orientação. A alegria da loira não conhece limites, parece que o quarto até ficou mais iluminado com seu sorriso quando ela anuncia que se verão mais tarde às 3 no grande salão de baile no primeiro andar. É uma pena que em breve esse sorriso não brilhará tão intensamente. Então a hora marcada chega, quase 3 horas, e aqui está no primeiro andar, em um salão espaçoso. Croft admite para si mesmo que não gosta de dançar, ele não quer aprender, ele já tem muitas coisas para fazer que precisam ser dadas devida atenção. Mas ele também entende que não o deixarão em paz, a princesa não desistirá, e em geral, ele não deveria arruinar seu relacionamento com ela. Tudo isso não é simples comunicação, há um acordo por trás disso, que implica em uma confrontação entre o Duque de Blanche e Pilos. Agora não poderia ser mais claro, o Duque Blanche ajudará Croft e o apoiará neste jogo político, e em troca, ele deve proporcionar um lugar ao lado dele para sua filha. Rivière deve se tornar imperatriz. Somente agora Croft percebe a importância do Duque. Na sua corrida pelo poder, quando seu tio promete um alto grau de perigo, o jovem decide que não deve negligenciar as lições de etiqueta para não abalar essa aliança fraca com o Duque de Blanche. Resta apenas uma semana, então o protagonista decide que está pronto para fazer qualquer coisa, seja dançar ou arranjar flores. Ele precisa estabelecer contato com a princesa, o objetivo está muito perto. Absorto em seus pensamentos, o futuro imperador não percebe como entra no salão, onde os serviçais já familiares a nós estão discutindo algo e é o primeiro a se apressar para cumprimentar seu mestre Malik. Malik se apressa em direção a Croft e desculpa-se pelas ofensas, admite que estava errado e não compreendeu completamente a situação.
Após isso, o homem alto, mostrando apoio, diz ao mestre que tem certeza de que a princesa entenderá e aceitará os sentimentos do príncipe. Croft, em resposta a isso, está perplexo, tenta perguntar novamente o que ele pensa, o que ele sente, e então o servo entusiasticamente lhe conta que Blake compartilhou com ele o segredo do amor de seu mestre pela princesa à primeira vista. Ao ouvir isso, o nobre fica insatisfeito e seus olhos se acendem com uma luz desagradável. Ele claramente começa a ferver e está a pelo menos um passo de proferir palavras rudes. O bem-humorado Malik continua a expressar suas impressões em voz alta, sem perceber o perigo iminente. Ele diz que não está surpreso que o mestre tenha sido repreendido por tentar roubar um beijo imediatamente, embora mal se conheçam. Outros serviçais veem o descontentamento de seu mestre e tentam explicar que Blake exagerou um pouco no que ouviu. Croft definitivamente não tem palavras para sua indignação. Os serviçais, com exceção de Malik, riem nervosamente e estão em um estado de nervosismo, mas o grandalhão não entende o que há de errado. Cobrindo o rosto com a palma da mão, Croft envia os serviçais para o campo de treinamento, mas parece que Malik não está chateado com essa decisão. Ele está sempre feliz em praticar. Você viu como ele está animado. Mas aparentemente, o humor do mestre não é um bom presságio para eles, julgando pelo tom com que Croft anuncia que Malik será o primeiro. Isso não será apenas uma sessão de treinamento, mas um encontro com seus guerreiros. O jovem foi distraído de seus planos anteriores, pois deveria estar em um lugar completamente diferente praticando dança. Então seu professor veio procurá-lo. O personagem principal não o esperou no lugar e horário marcados, e tendo aprendido dos serviçais onde o hóspede de sua casa tinha ido, ficou sabendo que, em vez de dançar, ele estava envolvido em esgrima. A garota tenta, mas não consegue entender por que ele não disse que não queria aprender a dançar e se forçou a esperar sem aviso prévio, ficando longe o suficiente para não chamar atenção para si mesma, mas perto o suficiente para observar. A garota observa Croft esgrimindo com seus guerreiros, como ele se move habilmente em seu ritmo e tempo claramente controlados. Isso também lembra um pouco uma dança, mas não menos importante é o prazer que o jovem claramente sente, pois ele não esconde seu sorriso, risos e caretas, enquanto parece sincero. Suas reações, no entanto, são interrompidas por Malik, que chama os outros e atrai a atenção. Eles não estão sozinhos neste momento. Croft percebe que Riviera está os observando, de pé não muito longe nas escadas de pedra. Um momento de excitação ou raiva anterior o domina e ele se lembra de que prometeu a Blanche estar na sala de baile às 3 horas e não ali. Praguejando, o futuro tirano embainha sua espada e percebe que se colocou em apuros. O servo não perde a oportunidade de provocá-lo, dizendo que por causa de uma promessa esquecida, ele poderia se dar mal. Croft percebe que isso não está muito longe da verdade. A garota desce cuidadosamente as escadas e todos os homens que olham na direção dela agora veem como ela é bonita. Parece que, se os outros podem conter o impulso, para Malik as coisas são diferentes. É importante para ele ter certeza de quem está diante dele. Ele quer se apresentar e assim, como um gigante enorme, Malik se aproxima da frágil garota, ignorando a tentativa de impedi-lo. O protagonista fica impressionado com a imponência do homem à sua frente e o observa com a boca aberta, esquecendo-se das boas maneiras. Mas Malik, ao contrário dela, não recua. Parece que ele diz que está no ministério de Croft e vem do leste. Ele acrescenta que não é um cavaleiro de modo algum, apenas um guerreiro do futuro imperador, mas parece que ele causa uma boa impressão na garota. Em resposta à performance não tão elegante de outra pessoa, Blanche rompe em um sorriso encantador. Croft, que está observando isso, nota que ela está sendo excessivamente gentil com seu servo, não o repreende, não coloca o rude servo no lugar dele, mas aceita sua saudação cordialmente. Sem entender por que ele se adianta e interrompe sua comunicação ao chamar a atenção para si mesmo, cumprimentando a loira não menos desajeitadamente do que seu guerreiro semelhante a um urso. A maneira como o rapaz hesita indica que ele está ciente de que é culpado e agora está escolhendo cuidadosamente suas palavras. Riviera olha para ele, embora com um sorriso educado, e pergunta educadamente o que ele está fazendo ali. Ainda assim, o futuro imperador deve entender a mensagem oculta sobre a promessa quebrada e a indignação geral. Em sua mente, o jovem já está imaginando possíveis opções para eventos futuros, onde será difícil evitar uma punição física. E ao perceber isso, também avalia que não está pronto para permitir tais cenas na frente de seus soldados, pois isso afetará a sua reputação. Portanto, Croft não tem pressa em responder à pergunta, mas assume uma postura firme.
Depois de decidir algo para si mesmo, sob os olhares chocados de Riviera e Malik, ele simplesmente passa por eles, longe do local onde o treinamento de esgrima ocorreu. Malik começa a gritar atrás dele, perguntando se ele está envergonhado com a situação, perguntando onde ele está. Mas parece que Croft não planeja responder e segue em frente. Os homens olham para a figura que se afasta de seu mestre e parece que cada um deles está tentando entender quais foram os motivos para essa fuga. Nosso personagem principal também não tem ideia do que aconteceu com ele. Ela anda por aí tentando acalmar sua irritação.